Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Se você está acompanhando aí nossas aulas de retroprogramação básica, você está vendo que nós estamos falando sobre os gráficos básicos do MSX1 usando o BASIC. Então a gente está aprendendo aí as cores, as formas, os modos de tela que nós podemos usar, pontos, escrever na tela, tudo isso a gente já viu. Hoje nós vamos ver algumas coisas que estão faltando para a gente fechar esse ciclo básico aí dos gráficos básicos, poder avançar para coisas mais bacanas, como sprites, o VDP do próprio MSX. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das formas que está faltando, que é a forma que permite a gente desenhar círculos, desenhar arcos, desenhar um monte de coisa, e também o comando Paint, que permite a gente pintar áreas específicas da tela, que é o que a gente vai falar hoje. Então, se você quer conhecer sobre os círculos e sobre esses detalhezinhos que faltam para a gente fechar o ciclo de gráficos básicos de MSX, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Se você está acompanhando as aulas desde o início, você já sabe que o nosso projeto fica no GitHub do Debate Creator, que você pode encontrar aqui no github.com/Debate Creator, e as aulas de Basic ficam nessa pastinha aqui, MSX Basic. Então, se você já baixou o projeto, basta você vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o MSX Basic e dar um Fetch Origin aqui, que você vai atualizar o código que você já baixou. Caso você não tenha baixado o código da aula de hoje ainda, vai lá nas aulas anteriores, tem link aqui na descrição, aqui embaixo na descrição tem os links para as aulas anteriores, ou você pode acompanhar tudo desde o início usando a nossa playlist, então não se faça de rogado. Se você não tem o código ainda na sua máquina, assiste as aulas anteriores, acompanhe a playlist desde o início, para você não ficar perdido, e baixe o nosso código para a sua máquina. Uma vez que você tenha baixado o código para a sua máquina, você vai ver que a gente vai ter uma pastinha aqui chamada BASGRP. E essa pastinha BASGRP é a pasta que você precisa abrir, que tem os códigos dos gráficos básicos. Então você pode vir aqui, ó, File, Open Folder. Aí aqui você vai escolher aonde você desceu o seu código do MSX Basic. Aqui você vai escolher essa pasta aqui, ó, BASGRP, que é a pasta que tem os gráficos do MSX. Daí você vai clicar nela e dar selecionar pasta aqui, ó. E aí quando você der o selecionar pasta, ele vai abrir para você todos esses arquivinhos aqui. Lembrando, para quem ainda não acompanhou, que o altexec.base é o nosso loader, que lê todos os programas que tem aqui, para a gente testar. Então esses aqui são todos os programas das aulas anteriores. E o programa que a gente vai usar hoje é esse Circle aqui. Se você olhar lá o run, é o circle.bash. E o circle.bash é esse cara aqui, que é o que a gente vai estudar hoje. Então abre aí o teu código, que hoje nós vamos estudar esse código aqui, circle.bash, e vamos relembrar também um pouquinho lá das aulas de geometria da tia Cotinha, porque para desenhar círculo e arco, a gente vai precisar relembrar um pouquinho lá da geometria do segundo grau para poder desenhar esse círculo de legal. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui, vamos primeiro entender a diferença entre o que é um círculo e o que é uma circunferência, tá? Uma circunferência, ela começa de um ponto central, então a gente escolhe um ponto central aqui e traça pontos equidistantes a ele. Então, por exemplo, se eu fizer essa linha aqui, e aí eu fizer isso aqui, ó, e aqui, ó, ligando esses pontos, eu vou ter um círculo. Na verdade, aqui, ó, eu tenho uma circunferência, tá? Essa parte externa aqui, que delimita o círculo, chama-se circunferência. E esse ponto central da circunferência, que está equidistante de qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. Então aqui, ó, esse cara aqui é o raio. Esse aqui é o raio da circunferência. O círculo, ele é a parte interna da nossa circunferência. Então, se eu pegar aqui um cara e desenhar mais um cara aqui, ó, e essa parte interna aqui, que fica dentro de todo esse espaço delimitado dentro da circunferência, é o círculo. Então aqui a gente tem circunferência e aqui a gente tem círculo. Quando a gente está falando de circunferência, que é o que a gente quer desenhar essencialmente quando a gente está falando de gráficos de MSX, existe um númerozinho mágico chamado
π. Esse número π, ele é um número irracional e ele é um número fracionário. Então significa que a gente vai ter que definir ele como um número de precisão simples. A gente pode até usar precisão dupla, mas para o caso de computadores de 8 bits é sempre legal a gente trabalhar com precisão simples, porque são computadores mais lentos. Vocês lembram lá na aula de variáveis do MSX que as variáveis de precisão simples, elas são determinadas aqui por esse caractere aqui, exclamação. E aí a gente precisa aqui determinar o valor de π. Por que a gente precisa determinar o valor de π? Porque o valor de π é uma relação que existe entre a circunferência e o diâmetro. E para vocês entenderem essa relação, eu tenho que explicar para vocês o que é o diâmetro, né? Imagina que eu traçasse outro raio aqui, né? E determinando um ponto ao outro de uma extremidade da circunferência para outra extremidade da circunferência. Então aqui eu tenho um raio, isso aqui é um raio, e aqui eu tenho outro raio. Então, o diâmetro de diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então essa aqui é a fórmula do diâmetro. E a relação entre a circunferência e o diâmetro vai dar pra gente o valor do π. Então, quando a gente está falando aqui de circunferência, a circunferência ela começa no zero. Aqui no meio é π sobre 2. Aqui a gente tem π. Aqui a gente tem 3π sobre 2. E aqui a gente tem 2π. E isso é o que a gente precisa ter para conseguir desenhar uma circunferência. A circunferência, se a gente abrir aqui essa circunferência, imagina que a gente está abrindo ela assim, né? Vamos supor que a gente pegou a nossa circunferência aqui, tá? Pegou esse ponto aqui e esticou para cá. E esse ponto aqui esticou para cá. A gente vai ter uma linha. E existe uma relação que diz que essa linha aqui é igual a 3 vezes e meia, 3 vezes mais um pouquinho, o tamanho da circunferência. Isso é uma coisa importante também para a gente saber quando a gente está falando de circunferência. Então, como vocês puderam ver aqui, o cálculo do π é muito importante para a gente. Então, olhando aqui o nosso código, a primeira coisa que a gente faz depois das perfumarias aqui, né, de definir todas as variáveis como inteiras, botar no screen 2, botar as cores da tela, que a gente abre a tela gráfica para escrita, para a gente poder escrever lá, a gente calcula o valor do π aqui. E o valor do π, se vocês forem olhar lá as fórmulas matemáticas, ele é dado por 4 vezes o valor do arco tangente. Esse arco ATN aqui é uma função que dá pra gente o resultado do arco tangente de 1. E o arco tangente, o que é um arco, para vocês entenderem? O arco é um segmento da circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar uma circunferência aqui, nossa, essa circunferência ficou muito torta, e pegar essa parte aqui da circunferência, isso aqui é um arco, tá? E essa fórmula aqui é uma fórmula matemática que nos informa o valor do π. E a gente vai precisar bastante do π durante os nossos exercícios, porque ele vai ser usado aqui no desenho da circunferência. E nós vamos desenhar circunferências agora. Então aqui nessa parte do código a gente prepara tudo para desenhar uma circunferência simples, tá? Para desenhar uma circunferência simples, a gente usa esse cara aqui, o círculo, que é o comando do Basic para desenhar circunferências, arcos e coisas relativas podem ser retiradas de circunferências. E aqui, ó, esse XY aqui é a coordenada do ponto central da circunferência. Então esse XY aqui do círculo é esse ponto aqui, ó. É o ponto central da circunferência. R é o raio, que é essa linha aqui que começa do ponto central e vai até qualquer ponto da circunferência. E C é a cor da circunferência que a gente quer colocar. Então aqui a gente define esses parâmetros. Então a gente definiu aqui o Y como 80, para ficar mais ou menos no meio da tela.
Definimos aqui um raio de 40 pixels. E definimos a cor 8. E aqui a gente colocou isso dentro de um for que vai gerar coordenadas x para a gente, começando de 10, indo até 255, que é o final do eixo x, né? Todo mundo sabe que o x é esse eixo aqui. E ele vai aumentando esse valor de x de 5 em 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar uma circunferência aqui, aí vai desenhar uma circunferência aqui, sempre indo de 5 em 5. Então, no final da execução desse cara aqui, a gente vai ter uma sequência de círculos. E aqui a gente imprime o valor de π, para vocês conhecerem o valor de π e ver que essa fórmula matemática aqui, 4 vezes o arco tangente de 1, vai te dar corretamente o valor de π. Então vamos executar esse cara aqui para vocês verem essa primeira parte, esse primeiro trecho do código aqui. Então vou dar um /make. Ele chamou o nosso loader lá, que vocês já viram algumas vezes. E vamos usar a opção 3 lá para chamar o círculo. Então aqui nós temos, ó, o valor de π, que é esse valor aqui. Como nós estamos usando precisão simples, a gente vai usar 2, 4, 5 casas decimais aqui. Então, π é igual a 3,14159. Esse aqui é o valor em precisão simples. E aqui também nós temos o resultado. Como vocês podem ver, ó, ele está gerando várias circunferências aqui, uma atrás da outra, fazendo um tubinho, né? Então vocês podem ver que ele criou um tubinho aqui. Como o ponto central no eixo Y é igual, os tubinhos todos são criados retinhos, bonitinhos. Só que o comando Circle não para por aí. Além de desenhar circunferências simples, a gente também pode usar ele para desenhar arcos, né? Para desenhar arcos, nós usamos outros dois parâmetros. São esses dois parâmetros aqui, ó. Esse parâmetro aqui, arco inicial e arco final. E aqui a gente dá isso em radianos pro nosso queridíssimo Circle. Então vamos entender o que esse código está fazendo aqui. Ele começa criando o ponto inicial, x, y. Aqui primeiro a gente obviamente apaga a tela. Aí a gente define que o nosso ponto central do círculo vai ser o ponto que fica bem no meio da tela, 128,90. Vamos dar um raio para essa circunferência de 70, uma cor 7, e aqui a gente está dizendo o ângulo inicial, que também, por ser em radianos, também é um número de precisão simples. E a gente está dizendo que esse ângulo inicial é o π sobre 2. E a gente já viu esse número π sobre 2 na nossa explicação. O π sobre 2, quando a gente explicou, a gente está dizendo para ele que o ponto no arco inicial é π sobre 2. Lembra quando eu falei que π sobre 2 era aqui? Então ele vai começar a desenhar o arco desse ponto aqui da circunferência. E aqui, ó, a gente define, nesse cara aqui, ó, a gente define o arco final. E o arco final a gente definiu como 3 vezes π sobre 2. E a gente também já viu esse número aqui quando eu expliquei lá sobre o círculo. O 3π sobre 2 é esse número aqui, ó, 3π sobre 2. Então ele vai começar o arco nesse ponto, porque esse aqui é o arco inicial, e ele vai terminar o arco nesse ponto. Então ele vai desenhar uma coisa que a gente chama de semicircunferência. Ele vai pegar e desenhar só essa parte aqui e não vai desenhar... Ele vai desenhar só a parte da esquerda. Ele não vai desenhar a parte da direita. Então vamos ver esse cara rodando para vocês verem que eu não estou mentindo? Vamos lá. Tá aí, ó. Viram como é que ele desenhou o certinho? Então aqui, ó. Isso aqui prova pra gente, ó, que esse ponto inicial do arco é igual a π sobre 2 e que esse ponto final do arco é 3π sobre 2. O que você vai querer fazer quando você estiver desenhando arcos é fechar os setores circulares. O que é fechar o setor circular? Vamos supor que você queira desenhar uma corda que feche um ponto a outro daquele arco que a gente definiu, né? Vocês viram aqui que esse código
e esse código são absolutamente iguais. O que difere um código do outro aqui? O que está diferindo aqui de um código para o outro é que nesse cara aqui a gente pegou π sobre 2 e multiplicou por -1. Vocês que sabem aí matemática, sabem muito bem que quando a gente multiplica por -1, o que a gente está fazendo? A gente está invertendo o sinal. Então, na verdade, aqui é negativo π sobre 2. E aqui a gente faz a mesma coisa e vocês sabem que é negativo 3π sobre 2. Então, quando a gente usa números negativos, ao invés de usar números positivos, a gente fecha os setores circulares. E para isso basta a gente inverter o sinal do arco em radianos. Então vamos ver esse código aqui agora, só para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Tá aí. Agora vocês viram que, diferente do último exemplo, nós desenhamos uma corda que começou aqui e terminou aqui. Então, essa é a melhor forma da gente desenhar semicírculos ou desenhar ângulos, se a gente quiser. Basta a gente determinar qual é o ângulo inicial, o ângulo final, inverter para -1, e aí você criou esse arco aqui delimitado. Por que é importante delimitar? Porque daqui a pouco a gente vai ver no Paint, que quando a gente usa a função Paint, né, vamos supor que a gente quisesse desenhar o semicírculo da nossa conferência, quisesse pintar isso aqui de alguma cor. Se eu não desenhasse essa corda aqui, o que ia acontecer? O Paint ia vazar para a tela inteira. Mas agora, como é um polígono delimitado, se eu mandar um Paint em qualquer ponto aqui dentro, ele vai pintar só a área delimitada, não vai pintar a tela toda. E a gente vai ver isso mais para frente. O comando Circle também desenha elipses. E o que é uma elipse? Uma elipse nada mais é do que um círculo achatado. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma circunferência qualquer, existe uma relação entre o eixo X e o eixo Y. Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. E matematicamente, o achatamento ideal para você conseguir um círculo perfeito é de 1,25. Isso é dado pela matemática também. Então aqui, ó, nesse trecho de código onde a gente achata uma circunferência, a gente tem um outro parâmetro aqui no final, depois de todos esses parâmetros que nós já usamos, que é o parâmetro que define o achatamento, ou seja, a relação entre o eixo X e o eixo Y. Para a gente conseguir uma circunferência perfeita, a relação é 1,25. Se você diminuir de 1,25, você achata ele no eixo Y. E se você aumentar, você achata ele no eixo X. E agora eu vou fazer umas demonstrações aqui para vocês verem. Então, por exemplo, se eu quiser achatar no eixo Y, eu vou botar aqui, em vez de botar 1,25, eu vou botar 0,80, por exemplo. E vamos rodar esse cara. Tá aí, viram como é que a elipse ela ficou achatadinha no eixo Y? Agora, para a gente poder ver isso aqui melhor, vamos trocar esse achatamento aqui para um número maior que 1,25. 2,75, por exemplo. Olha aí, viram? Sentiram a diferença de um para o outro? Olha só. Olha só como é que agora ele ficou muito mais no formato de um charuto. Antes ele tinha ficado achatado como uma bola, como se alguém tivesse sentado numa bola. Agora é como se a gente tivesse pego os dois lados, comprimido e construído uma elipse estilo charutinho, né? E agora, para finalizar a nossa aula, que já se estendeu bastante, por sinal, mas é bom que a gente atira logo esse assunto da frente, nós vamos aprender o comando Paint e para isso nós vamos unir tudo que a gente já aprendeu até agora, desde as aulas anteriores até agora. Nós vamos fazer um exercício legal, nós vamos desenhar a bandeira do Japão, que é a bandeira mais fácil de desenhar em homenagem aí ao MSX. Vamos desenhar aí a bandeira da Terra do Sol Nascente, que é onde o MSX foi criado. Então aqui, ó, um códigozinho de 5 linhas, a gente consegue desenhar a bandeira do Japão. Então, para quem não conhece a bandeira do Japão, acredito que todos conheçam, ela nada mais é que um grande retângulo branco
com um círculo vermelho no meio. E quando eu digo círculo, é círculo mesmo, porque aqui é a circunferência, mas como ele é pintado de vermelho dentro, né? Então é um círculo. Então o que a gente tem que fazer é desenhar um quadradão branco e dentro desse quadradão branco desenhar uma esfera perfeita vermelha. Então vamos lá. Primeiro a gente vai desenhar o quadradão branco aqui. Esse line 1125591, vocês sabem que ele vai desenhar começando no ponto 1, que é o primeiro ponto da tela. Então vamos supor que o nosso MSX, que é a tela do nosso MSX, o ponto 1 seja esse. E a gente sabe que o ponto 255191 é esse ponto aqui. Então a gente vai preencher a tela inteira com a cor 15, que é o branco, e box para a gente desenhar uma caixa e não desenhar uma linha, e F de fio para preencher essa caixa com a cor 15. Então aqui vamos desenhar esse quadradão branco em toda a tela. E aqui nós vamos começar a desenhar a nossa circunferência. Vamos pegar aqui, começando no ponto central da tela, que são as coordenadas x 128 e y 90. Vamos botar um raio de 50 pixels e vamos usar a cor 8. Para quem não lembra, a cor 8 é a vermelhona. Vocês podem usar lá aquele programinha lá que desenha todas as cores, para vocês verem a cor 8 lá, para vocês verem qual é. E aí nós vamos desenhar um círculo nesse cara aqui, XY, que é 128,90, raio 50, cor preta, cor vermelha. Vamos dar 2 parâmetros aqui, porque a gente não quer desenhar o ângulo completo, a gente quer desenhar a circunferência completa. Então aqui é um parâmetro, 2 parâmetros, seriam o ângulo final e o ângulo inicial, que a gente vai omitir, que a gente quer desenhar. E aqui a gente vai usar aquela relação perfeita, que é 1,25. A gente poderia até colocar aqui o valor de A, né? Poderia colocar ele como uma variável também, para a gente poder manipular isso melhor no futuro. Então vou botar aqui a 1,25. E aqui a gente vai usar A. Que aí a gente garante com esse parâmetro aqui que a gente vai desenhar uma circunferência perfeita. E aí vem o que a gente quer aprender aqui, tá vendo? Para a gente fazer o círculo, e não só a circunferência, a gente tem que pintar ele. Para pintar ele, a gente usa a função Paint. A função Paint ela recebe um ponto inicial e um ponto final e uma cor. Então, como eu estou usando aqui os mesmos x e y do círculo, eu também estou usando o ponto central da tela. Então, o que acontece? Essa pintura vai ficar circunscrita dentro da circunferência, ela não vai vazar para o resto da tela. E a cor que a gente está usando aqui é a cor que a gente definiu aqui da circunferência, que é o 8. Então também vai pintar toda a parte interna da circunferência com 8. E aqui a gente vai esperar apertar um botão para continuar. Então vamos ver a nossa bandeira do Japão funcionando? Vamos lá, galera. Olha aí, galera, bandeira do Japão, bandeira do sol nascente, terra do MSX. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante aí. Se vocês quiserem um exercício para fazer aí durante a semana, escolham bandeiras aí de países que vocês queiram construir aí, usando todos esses recursos gráficos que eu ensinei para vocês, bandeira da França, bandeira da Colômbia. Tentem aí criar outras bandeiras aí que vocês achem legais, como exercício de casa. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, espero que tenha sido divertida, que seja bacana aí vocês brincarem com os gráficos do MSX e, acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz.